Nessa aula vamos ver então como trabalhar com as nossas combo box ou caixas de combinação dentro do nosso formulário, tá? A gente vai dar continuidade àquele formulário que nós construímos na aula passada, que é um cadastro de cliente. E aqui embaixo, então, além do telefone, eu quero captar o endereço dessa pessoa, tá? Então eu construí aqui uma listinha, a gente tem, podem ser endereços fixos, por exemplo, de lojas, né, da rede. Então, aí você selecionaria uma dessas aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos entrar lá no nosso desenvolvedor, Visual Basic, e a gente já está aqui dentro do nosso VBE, já dentro aqui do cadastro de clientes, ok? Então, o que nós vamos adicionar hoje é essa terceira opção, que é a caixa de combinação. A aula de rótulo, que é de label, e de caixa de texto, nós já tivemos, tá certo? Então, vocês podem aí acessar essas outras duas aulas e hoje vamos então para a nossa aula de caixa de combinação. Eu vou criar a nossa caixa aqui, certo? E aí a gente vai fazer todas as alterações aqui por ela. O primeiro é sempre o nome, né? É o nome dela, como todos os outros a gente sempre mexe primeiro no nome. E aqui eu vou colocar endereço, tá? Eu vou colocar sem o cedilha, tá? Endereço. Auto size é o autoajuste, né? É o ajuste automático da largura da caixinha. Se vocês deixarem como habilitado, como true, ela vai se autodimensionar aqui, tá? Então não é interessante porque normalmente a gente já faz, né? O tamanho de todas as formas, o tamanho como a gente quer que fique. Ok? Então, por esse motivo, eu não vou colocar esse auto size. Então, eu vou deixar auto size falso. Auto tab aqui não faz muito sentido, porque ele já vai para o próximo automaticamente depois que você seleciona. Então, eu não vou colocar aqui também. Esse daqui não faz sentido para esse combo box. Auto word select, também não consegui entender para que serve muito bem essa funcionalidade, tá? Eu já não tinha entendido ela muito bem no text box, que são as caixas de texto. Aqui também eu continuei não entendendo. Se você souber, aí você me comenta para que serve exatamente essa propriedade. Back color, que é a cor de fundo. Eu vou colocar essa mesma cor aqui, ó, que eu usei nas outras, tá? E ela já vai estar aqui dentro da minha paleta. Eu mostrei pra vocês, é só vocês clicarem com o botão direito em cima de uma dessas caixinhas e jogar aqui o código RGB da cor, tá bom? Eu já fiz isso, então ela já tá aqui. Se eu não me engano, é essa cor aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo, tá? Então, back color. Back style, no caso pode ser opaco, que é o fundo colorido, ou transparente, que aí o fundo fica transparente, tá? Border color é a cor da borda, e aí você pode selecionar a cor da borda, ou você pode colocar aqui, ó, em border style, se você quer single, que é uma borda simples, ou none, que é sem borda. Ainda vou continuar nesse none aqui, que é sem borda, tá? Para ele ficar igual a esses outros aqui, no caso, a gente teria que mudar lá embaixo. Aqui, ó, em Special Effect. E aqui, ó, em vez de Sunken, a gente coloca Flat, tá? Já só para ficar já no formato como ficou os outros. Tá? Então, ele tá aí no Flat. Certo? Então, vamos continuar aqui, então. Então, depois que a gente viu o border, tem o bound column. O que é esse bound column? É basicamente de qual coluna você quer trazer a informação. Eu vou mostrar para vocês dois tipos, tá? Eu vou mostrar com uma coluna só, que é o que normalmente a gente usa aí dentro do combo box. E também vou mostrar com 3 colunas, para vocês verem também que tem umas coisas bem interessantes com 3 colunas. Tá certo? Então, por enquanto, a gente não vai mexer aqui no bound column. Eu quero voltar aqui quando a gente for mexer com mais de uma coluna. Column count também é a quantidade de colunas. Aqui é se você quer trazer os cabeçalhos das colunas. Tudo isso com relação a colunas no plural, então eu vou deixar aqui em branco, tá? Vamos já aqui
modelar da onde que vão vir as nossas informações. Você vai colocar, então, a sua fonte de informação aqui, ó, em House Source, tá? E aí, aqui que você vai colocar, então, a sua fonte. Bom, lá na nossa planilha, eu coloquei uma tabelinha, então, aqui, que eu coloquei o código, digamos, o código do endereço, a UF e a cidade. Então, primeiramente, vamos tratar aqui como se fosse só essas informações aqui na nossa Combo Box, tá? Uma Combo Box mais simples, só com uma listinha. Então, eu selecionei essa lista, tá? E eu venho aqui e coloco um nome para ela. Mas, se ela for uma lista que pode ser que cresça, o que eu acho mais interessante, gente? Vá aqui, ó, página inicial, formatar como tabela e formate como tabela, tá? Ó, minha tabela, no caso, tem cabeçalhos. Para que isso? Porque agora a gente vai usar uma referência de tabela. Então, se essa seleção crescer, automaticamente a nossa listinha também vai crescer, tá? Então, agora você vai marcar aqui as informações de novo. Vamos lá em fórmulas, definir nome. E veja aqui, olha só, ele tá com uma referência de tabelas, ó. Tabela 2, COD. Ok? E aqui você dá um nome para essa sua lista. Eu vou colocar lista 1. Tá bom? Então, vou dar um OK. Então, a lista 1 tá criada. O nome dela é lista 1. Tanto que se você vier aqui no gerenciador de nomes, ainda dentro aqui de fórmulas, ela tá aqui, ó, lista 1. E, ó, se refere a essas informações aqui. Tá? Agora, voltando lá, então, dentro de Host Source, cadê ele? Aqui, ó. Eu vou escrever, então, igual a lista 1. Tá? Só escrever assim, igual lista 1. Vou dar um F5 aqui pra gente executar. E agora, quando eu apertar a setinha pra baixo, ó, veja só que agora aparece, então, ó, end 1 até end 9. Certo? E se crescer, Tarsila, a nossa lista? Vamos colocar mais um aqui, então. End 10. Aí, vou colocar o estado em uma cidade Mariana. Pronto. Então, quando a gente agora for lá no nosso formulário, aí vai aparecer aqui, ó, end 10, tá bom? Então, já estão aparecendo aqui os novos que a gente colocar. Inclusive, se a gente excluir algum também, ó, se você vier aqui e excluir, automaticamente some daqui também, tá vendo? O end 5 sumiu, tá bom? Então, essa é a vantagem da gente já deixar formatado como tabela e ao invés de vocês colocarem aqui, cadê onde que eu coloquei? House Source. Ao invés de colocar aqui as células, que eu poderia ter colocado, né? Que é da célula A10 até a 18. Mas aí toda hora vocês têm que vir aqui ajustar. Então, se você já coloca referenciado aí com uma lista nomeada, tá? Aí já fica bem mais automático esse processo se tiver qualquer alteração. Ok, Tarsila, você já me mostrou aí com uma coluna só. E se eu tivesse mais de uma? Então, vamos colocar então aqui o nomeado. Agora vou selecionar essas 3 colunas aqui. Vou lá em fórmulas, definir nome. E aí eu vou chamar então de lista 2. Tá? Ó, tá vendo que tá se referenciando a tabela 2? Vou dar um OK. Então, agora aqui, ao invés de ser da lista 1, vai ser igual à lista 2. Dei um Enter e vamos dar um F5 aqui agora. E por enquanto, como a gente não alterou lá as informações, ele tá trazendo só a primeira coluna mesmo, tá? Então, que informações que a gente precisa mudar para isso aqui também alterar? Vamos lá. Voltando aqui agora para cima, tá? Primeira coisa, então, aqui é esse bound column. Esse bound column aqui, ele vai... você vai dizer para ele qual é a referência da sua coluna. Então, se a sua informação tem que vir da coluna 2, da coluna 1, da coluna 3, da coluna 5, tá? Mas antes ainda de configurar esse daqui, vamos ver esse segundo aqui, que é o column count, que é o quê? Para você contar quantas colunas são. No meu caso, então, são 3, tá? Então, veja que eu alterei para 3. Vamos ver aqui se vai ter alguma modificação. Ah lá, já mudou agora para 3 colunas, tá vendo? Ó, end 1,
que é do DF Brasília, End 2, que é do DF Taguatinga, End 3, que é do DF Samambaia, tá certo? Então, aqui eu já consegui alterar esse column count, tá? Esse column heads, né, que é dos cabeçalhos, tá como falso, então ele não tá trazendo os cabeçalhos. Mas se eu colocar como true, ele vai ver a coluna de cima. Então, olha só que legal. Eu venho aqui e coloco, olha só, automaticamente ele já colocou aqui pra mim, ó, que a primeira coluna é COD, a segunda coluna é o F e a terceira coluna é cidade, mesmo que esses títulos não façam parte do nosso intervalo, certo? Ó, tanto é que nem dá para selecionar os cabeçalhos, ó, não dá para colocar nenhum mouse em cima, só dos endereços. Bem legal isso, né? Aqui é a ideia dos cabeçalhos. Bom, próxima coisa que tem aqui é a largura aí, principalmente aí da distância, né, que você vai dar da primeira para a segunda. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, tá vendo que o valor tá sem nada, né? Então, esse é o default para ficar certinho aqui o espaçamento, ó. Tá vendo que o espaçamento tá sendo o mesmo? Então, se você quiser deixar dessa forma, você não escreve nada lá. Agora, se você quiser colocar aqui alguma coisa, vamos colocar aqui 10. Ó, veja que ficou bem curtinho aqui o espaço para COD, tá certo? Ah, e se eu colocasse 100? Ó, agora o espaço de código tá bem grande. Se eu colocasse 200? Ó, o código agora tá bem grandão e acabou empurrando tanto a UF quanto a cidade mais pro final. Tá? Então, o que eu indico é deixar em branco, porque aí ele já faz uma diagramação aí mais certinha, tá? Control Source. Control Source vai ser, ele vai escrever o conteúdo, né, deste nosso controlezinho aqui em alguma célula. E agora eu já vou conseguir mostrar para vocês o efeito desse bound column aqui. Então, por exemplo, o que eu selecionar aqui, eu queria que escrevesse na minha célula D4. Então, eu venho e escrevo aqui, então, no Control Source igual D4, tá? Então, na célula D4. Então, quando eu apertar aqui F5, for selecionando, ó, se eu selecionar, por exemplo, o End 2, quando eu clicar aqui na outra, ó, então, ele já colocou aqui End 2. Se eu coloquei no End 7, olha lá, ele escreveu. Ele tá escrevendo só quando eu troco a seleção, ó. Quando eu clico aqui na outra, aí, End 9. End 10, tá? Só que aqui ele tá trazendo o quê? A primeira coluna. E se eu quisesse que ele trouxesse a segunda? Então, vamos lá. Então, a gente vai trocar aquele bound column aqui para 2, tá? Porque a gente quer agora o valor da segunda coluna. Então, vamos dar um F5 e olha só, quando eu selecionar agora, por exemplo, o End 4, que é Goiás, ó, ele já trouxe para mim aqui GO. End 9, MG, tá? E se for o 3, vai ser a mesma coisa, ele vai trazer a cidade agora pra gente. Então, a gente seleciona aqui, fala que o bound column é 3, tá? E aí, quando eu selecionar aqui, então, ele vai trazer a cidade pra mim agora, ó. Belo Horizonte, no caso aqui é Mariana. Aqui, Taguatinga, tá certo? Então, o bound column vai ser para isso, para a gente determinar qual é a informação que a gente quer que seja o resultado da nossa seleção. Tá legal? Bom, continuando aqui então. Control Type Text. É o texto que aparece quando coloco o mouse em cima, tá? É um texto normalmente de explicação. Então, sei lá, digite o endereço. Então, vou colocar o F5. Então, quando eu colocar o mouse em cima, lá, digite o endereço. Tá? Normalmente, esses tipos de informação são legais para ajudar no preenchimento, né, do formulário. Ok. Então, esse é o Control Type Text. Esse drag behavior, do jeito que tá escrito aí, viu? É porque permite arrastar o conteúdo, tá? Então, aqui fica desabilitado. O que é o desabilitado?
eu não consigo selecionar aqui, ó, e arrastar, tá vendo? Eu seleciono, mas não tenho como arrastar. Agora, quando eu habilito aquela opção, aqui, ó, tá desabilitado, né? Aí eu venho e habilito. Aí agora eu consigo selecionar, ó, e arrasto, ó. Posso colocar ele aqui, que não fica ruim pra enxergar, mas, por exemplo, vou colocar esse end 6 aqui em cima. Ah lá, puxou, tá vendo? Ele continua existindo aqui, tá, gente? Só puxou o conteúdo aqui e foi pra outra célula, tá? Então, pra tirar isso aí, é só deixar ele, então, desabilitado, como ele vem aí de padrão. Certo? Bom, Drop Button Style é esse botãozinho aqui para aparecer as opções. Então, tem esse em forma de seta, de flechinha. Tem o plano, que é sem nada. Tem esses com essas reticências aqui, que é esse elipses. E tem esse reduz, que é só um tracinho, tá? Mas todos eles têm o mesmo efeito, que é quando você clicar, aparece aqui para você a seleção. Tá legal? Então, é só a imagem que vai aparecer aqui que você pode trocar, então. Então, esse aí foi o Drop Button Style. Enable é se ele vai estar habilitado ou não, tá? Então, True, ele tá habilitado, você consegue clicar. E o False, ele fica cinzinha, tá vendo? E você não consegue, quer ver, F5? Aí você não consegue selecionar, tá bom? Normalmente, a gente usa esse Enable quando... por exemplo, para ele poder ser selecionado, alguma outra casa tem que ser marcada, alguma coisa assim. Existe uma condição, né? Então, aí usa muito essa questão do enable. Vou deixar aqui no true, para ele ficar liberado pra gente. Enter Field Behavior. Seleciona tudo ou vai para o final. O que é isso? Porque normalmente quando a gente seleciona, quer ver? Eu vou dar um F5 aqui, vou deixar alguma coisa marcada, ó. Então, quando eu tô indo aqui com o tab, ó, veja aqui, ó, que ele tá selecionando tudo, seleciona tudo, seleciona tudo, selecionou tudo, tá? A partir do momento que eu desmarco essa opção, ó, em vez de Select All, eu coloco aqui, ó, Recall Selection, F5. Agora, quando eu apertar o tab, ó, selecionou tudo, 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 aí agora ele vai com o texto lá pro final. Tá vendo? Aí já vai mais para direto de uma edição, mas lá pro final, ao invés de selecionar tudo para você substituir todo o nome. Tá bom? Então, existe essa mudança aí que você pode fazer com relação à seleção. Aqui, fonte, é a fonte que nós vamos usar, então já vamos trocar aqui para a fonte do nosso formulário, que é essa Century Gothic. A fonte eu não me lembro se era 11 ou 12, eu posso dar uma olhada. Deixa eu ver dos outros. Century Gothic 12. Então, vamos lá. Cadê fonte? Century Gothic 12. E aqui, For Color é a cor da fonte. Então, eu vou colocar aí a fonte branca para ficar igual às outras. Certo? Então, vamos só ver aqui. Então, ele troca não só daqui, como também das outras. Ó, agora tá dando para enxergar bem melhor, né? Aí... todos os nossos campos. Tranquilo? Continuando, então. Então, a gente já viu aqui a fonte, For Color. A altura, né? A altura a gente mesmo já modela aqui pelas caixinhas, né? A gente já consegue modelar por aqui mesmo essa altura. Help Context é uma questão de documentação, eu não sei como que isso aqui funciona. Tá? Hide Selection. A seleção do campo, ela fica ativa mesmo se a gente seleciona outra coisa, porque, por exemplo, se eu tô trocando aqui, ó, com o tab, a seleção, ó, selecionei outra coisa, mas quando eu clico em outra, ele deseleciona, né? Se eu deixar essa opção como aqui, ó, false, aí o que vai acontecer? Se eu selecionar aqui e for selecionar outra coisa, ó, ele não tira a seleção, tá? Então, é nesse Hide Selection aí. Então, para voltar ao normal, vamos deixar ele como True. Esse ME não tem nem como trocar, então não sei para que serve muito bem. Left é a distância aqui da caixinha até a lateral esquerda do nosso formulário.
Isso também a gente manipula aqui direto, né? Não precisa nem mexer aqui, mas se vocês quiserem padronizar aqui rapidamente, você consegue vir aqui pelo left. List house. Quantas linhas vão aparecer? Aqui no caso estão aparecendo 8, mas por exemplo, se eu mudasse para 3 e clicasse aqui, ó, agora tá aparecendo só 3 linhas de cada vez. Então você consegue determinar quantas linhas vão aparecer aí para sua seleção, tá? Quantas linhas vão ficar aparecendo para a pessoa poder mexer. Então, você pode modificar aqui, eu vou deixar 8, eu vou deixar 5, pronto. List style é o estilo da lista, tem esse plain, que é aquela lista mais simples, e tem essa option, que ele aparece, ó, como se fossem essas bolinhas de opção, tá vendo aqui do lado? Então pode ser aí que ajude para visualização, apesar de que eu acho que essa marcação aqui já ajuda bastante, não precisa ainda da bolinha, tá? O resto é a mesma coisa. Então, normalmente a gente usa aquele plain mesmo. Cadê ele? Aqui. Em vez de option, eu uso o plain mesmo. List width. Não sei falar, gente. A lista aqui, né? Essa aqui é a largura da lista, no caso. Se você coloca 0, ela vai ficar... A sua lista embaixo vai ficar do mesmo tamanho da sua caixinha. Agora, se você colocar um tamanho para ela, por exemplo, 50... Ó, aí ela pode ficar menorzinha, tá vendo? Então, se você quer do mesmo tamanho, é só deixar 0, que aí ela fica do mesmo tamanho, que é o que normalmente a gente deseja, né? Que a nossa lista fique do mesmo tamanho que a nossa caixinha. Então, eu vou vir aqui e colocar 0 PT. Ok? Locked. Se tá trancada, né? Se você não consegue editar, então se tiver falso, quer dizer que tá destrancada, digamos assim, você consegue mexer. Se tiver true, a gente não consegue alterar o valor, ó. Tá vendo, ó? Você consegue até entrar aqui dentro da célula, mas agora alterar o valor você não consegue, tá? Parece muito com o Enable, só que com o Enable você não consegue nem clicar aqui dentro, né? Fica tudo bloqueado. Essa aqui não, parece que tá desbloqueado, mas você não consegue alterar aí os valores. Então, vamos liberar aqui no Locked, aqui, falso. A próxima aqui, então, é esse Match and Try aqui. Opa! E ele vem marcado como Complete, tá? Então, você tem que entrar com a informação completa, né, para ele poder marcar. Então, o que normalmente acontece, né? Se eu vier digitando aqui e digitar uma outra coisa, por exemplo, digitar só aí ele vai escrevendo só aí ele não vai colocar. Então, você tem que escrever certinho, ó. Ele vai dar um completo se tiver o começo certinho, tá? Esse é o complete. Agora, se você colocar no modo first letter, a primeira letra, aí se você tiver escrito só, ele só vai pesquisar a primeira letra que você tá digitando. Eu tô digitando E, aí ele tá procurando. Se eu digitasse G, aí ele não ia achar nada. Mas só o E, como ele tá achando outros com a letra E, ó, então ele tá fazendo uma busca dentro da letra E. Então isso muitas vezes ajuda vocês já, né, a acharem rapidamente qual é a informação que você tá querendo. E além dessas duas, tem mais uma opção que é a non. Aqui, non. E aí, ele não faz nenhuma busca, né, no caso, ó. Digitei ele não buscou nada. Mesmo se eu escrever tudo certinho, ó, ele não acha, tá? Então, eu teria que vir por aqui mesmo e procurar informação, a não ser que você saiba de cabeça como que ela tem que ser escrita, tá bom? Continuando, então, eu vou deixar no meu caso, eu acho que a mais interessante no meu caso é a de primeira letra, tá? Então, eu vou colocar aqui first letter, ok? Agora, essa match required é o valor que precisa ser preenchido. Então, no caso aqui tá falso, então se não preencher nada, não tem problema, ok? Ó, se a gente não preencher nada e clicar para fora, beleza. Ou então eu digitei alguma coisa e depois deletei, tranquilo. Digitei errado, ó, e coloquei em outro lugar, ele não tá colocando como se eu tivesse já dado um enter, né, no caso, ó.
Ele não colocou aqui o valor, mas ele escreveu aqui. Se a gente habilitar essa função, se você quiser uma leitura mais severa, não, ele tem que preencher e tem que ser de forma correta. Então, você vai lá nessa opção do Match Required e coloca True, tá? E aí, o que vai acontecer agora? Na hora que vier aqui e ele selecionar uma, beleza? Selecionou, Brasília. E eu venho aqui e deleto e clico fora, ó, valor de propriedade inválido. Então, a pessoa tem que preencher alguma coisa aqui. E se ela preencher errado, ó, ele também não aceita. Ele manda voltar, ó. Ele não vai deixar a pessoa prosseguir enquanto ela não arrumar esse valor. Aí, agora que tá certinho, ele deixa continuar, tá? Então, ele não aceita nem vazio, depois que você já escreveu alguma coisa, no caso, né? E também não aceita que você coloque um valor inválido, tá? Então, eu vou deixar esse habilitado. Eu acho que esse é uma medida muito boa, tá? De restrição aí. Então, esse Match Required. Max Length é o máximo de caracteres aceitos. Esse não faz muito sentido na minha cabeça, né? Afinal de contas, a gente já vai ter as opções. Mouse Icon é o mouse que você vai poder adicionar aí da sua biblioteca de mouses, caso você queira que o ponteiro do mouse mude, né? Quando você coloca aqui em cima. E também tem os do sistema, que é o Mouse Pointer, então você pode escolher um aí do sistema para poder mudar, então, quando o mouse estiver aqui em cima. Ok? How Stars, a gente já viu desde o começo, né? Que é a nossa referência da onde que vão vir os nossos dados, né? A origem dos nossos dados, que pode ser ou um intervalo que você coloca as células, ou um intervalo nomeado, como é o caso aqui, que é esse lista 2. Selection Margin. Essa margem aqui, gente, se vai ter ou não essa margem aqui à esquerda, ó. No caso aqui, ó, tá vendo? Tem um espaçozinho. Se eu colocar falso, ó, ele gruda aqui na lateral esquerda. Então, é mais interessante deixar aí no true, né? Pra poder ver com mais calma o que tá escrito aqui. Shall drop button, quando, né? Mostrar when... Então, mostrar aí o botãozinho do drop quando, no caso aqui tá sempre, tá? Então, sempre vai ficar aparecendo. Tem o never, ele nunca aparece, só que o do never, gente, o que acontece? Então, já que ele nunca aparece, você não tem como clicar nele e aí você tem que vir aqui no teclado, ó, pra poder mudar. Você vai tanto pra cima quanto pra baixo pra você poder, então, saber quais são as outras opções, ok? E tem a opção também aqui. Em vez do never, tem a opção focus. Focus é o que? Só quando a gente selecionar. Então, ó, agora aqui não tá aparecendo. Não tá aparecendo quando eu clicar aqui é que ela aparece. Então, sair dessa seleção, ela some. É bem interessante porque fica bem clean, né? Não fica aquele tempo todo aqueles botões aparecendo aí pra gente. Então, eu vou deixar dessa forma mesmo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver. Special Effect. Então, a gente tem aí, com relação à caixa, né, que antes estava esse sunken, e aí a gente trocou para flat, tem também essas outras aqui, tá bom? Mas aí o flat fica mais interessante, né, sem esses efeitos, fica mais minimalista, né, mais diretão. O que mais que a gente pode colocar? Style, tem esse combo e esse drop down list. Esse aqui, gente, eu também não consegui entender muito bem a intenção dele, o que ele faz, tá? Eu testei os dois, ó. Esse já tava no combo e tem esse drop down list aqui. E eu não vi qualquer diferença entre os dois, tá? Se vocês souberem a diferença, vocês me contem aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Tab Index, então, é com relação, principalmente a tecla Tab, né, de navegação. Então, se eu tô aqui, eu aperto o Tab, ele vem pra cá. Então, esse aqui tá como Tab Index 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se eu coloco 5 aqui, ele é, digamos aí, o quinto campo, certo? Ó. Então, ó, eu tô aqui nesse aqui, eu aperto o Tab, ele vem pra esse. Tab, 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 Tab. Tá bom? E dessa forma fica para você ficar certinho a navegação. Se esse aqui for o 0, esse aqui for o 1, esse aqui for o 2, então ele vai fazer isso. Desse vai pular para esse, que pula para esse, às vezes pula para esse. Então, dá uma olhada no Tab Index para ver se tá indo certinho a sequência, né, da pessoa que tá preenchendo. Ajuda bastante. O que mais? A gente tem o Tab Index. Agora, o Tab Stop é se você quer que a tecla Tab pule aquele campo, tá? É só você colocar
como falso e aí ela vai pular. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar como falso. Então, quando eu apertar Tab, ó, e-mail, senha, confirme a senha, telefone, já pulou para nome completo de novo, tá vendo? Ó, ele não tá indo lá no endereço, porque eu deixei como true no Tab Stop. Não, falso. Então, você tem que deixar no true para ele poder, então, participar dessa seleção. Tag é para montar os grupos, tá? Por uma tag. Esse eu expliquei lá em Value. Então, se você ficou com dúvida sobre tag, olha lá em Value. Text é o texto, tá bom? Então, vai ficar aqui selecionado, não tá como end 8. Mas aí depois a gente consegue manipular para ficar tudo em branco, né? Para a pessoa poder preencher. Text align é o alinhamento do texto, tá? À esquerda, ao centro e à direita. A gente só tem alinhamento horizontal, não tem um alinhamento vertical. Text column é a coluna de onde será o texto, tá? Qual é o texto que vai aparecer aqui quando você selecionar? Porque até o momento está sendo sempre da primeira coluna, certo? Por mais que a gente tenha mexido lá no bound column para a coluna 3, aqui ainda tá aparecendo a coluna 1. Então, se eu quisesse, por exemplo, a coluna 3, eu teria que colocar teste column 3 aqui, tá vendo? Olha, automaticamente puxou aí que seria Rio de Janeiro. Se eu quisesse ser o F, eu teria que colocar 2, que aí ele puxaria o RJ. E o código tá vindo aí da coluna 1, que é o END 8. Tá? Então, eu vou colocar 3, ó. Então, quando a gente selecionar, ele vai automaticamente mostrar aqui pra gente, ó. Então, eu posso selecionar outro endereço, ó, o endereço 6 é São Paulo. Ah lá, ele marcou São Paulo. Tá bom? Então, eu vou fechar aqui. Top é a distância, então, dessa caixinha até a parte de cima aqui do formulário. Top index, esse aqui, eu não consegui nem alterar o valor, então, não sei muito bem para que serve, tá? Valor é igual a text. Tá? É o valor do que esse combo box recebe, tá? Tá aqui, ó, combo box. Visible é se ele é visível ou não. Essa também é uma propriedade muito legal, gente, para caso você preencha uma outra informação, por exemplo, você quer receber nossos folhetos. Aí na hora que a pessoa aperta sim, aí pede o endereço. É uma opção, né? Então o campo só aparece para quem marcou sim. E esse width aqui é a largura total da caixinha, tá? Que vocês também conseguem manipular aí facilmente. Ok? Então essas aqui são as nossas opções do nosso Combo Box. Legal? Então espero que vocês tenham gostado de mais esta ferramenta aí para formulários.